Fala, galerinha da biologia, mais uma aula chegando com o professor Wesley Farias, e hoje vamos falar sobre uma organela muito especial, que é o núcleo. Vamos explorar o interior desse núcleo, conhecendo a sua organização, o seu conteúdo, e também entendendo melhor a importância do núcleo para a célula. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, comentem no final do vídeo e vamos lá que eu já estou curioso para conhecer esse núcleo. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula falando sobre clones e a importância do núcleo celular. Então, qual a relação que existe entre clones e a importância do núcleo? Então, o experimento chamado de clonagem, ele é realizado usando uma técnica em que o núcleo ele é utilizado dentro dessa técnica. E por que isso? Porque o núcleo, aí já abordando a parte da importância dele, ele carrega as informações dos seres, tá? Informações para as características dos seres, tá? E quando se quer fazer um clone, você quer replicar essas informações de um ser em outro. Então, por isso que existe essa relação aí entre clones e a característica importante do núcleo, que é carregar as informações dos indivíduos. Então foi feito um clone, na verdade o primeiro clone de uma ovelha. Essa ovelha é chamada de Dolly, não é marca de Guaraná, nome da ovelha, né? E nesse procedimento foi feito basicamente o seguinte: observe, foram usadas 3 ovelhas, em que uma ovelha doou um óvulo não fertilizado, a outra ovelha doou uma célula adulta. E o que nós podemos ver? Essa primeira ovelha doou um óvulo sem o núcleo. E a segunda ovelha doou apenas o núcleo, tá? De uma das suas células adultas. Então, esse núcleo foi implantado, um procedimento que usou descarga elétrica. Então, o núcleo da célula da ovelha adulta foi implantado na célula, no caso no óvulo, da outra ovelha, que estava sem núcleo. E daí, tudo isso, esse óvulo, agora com o núcleo da outra ovelha, foi introduzido em uma terceira ovelha, que é chamada de barriga de aluguel. E daí deu origem à Dolly. Vamos falar também da organização do núcleo interfásico. Então, o núcleo, que é uma estrutura presente nas células eucarióticas, ele, logicamente, ele vai variar tanto na sua forma quanto no seu tamanho, dependendo do tipo de célula da qual nós estejamos falando. E nós temos que entender que há células que têm 2 ou mais núcleos, como o caso de uma célula que eu vou mostrar agora para vocês, de um tipo de protozoário ciliado, né? Então, como vocês podem observar aqui na imagem, essa célula aqui, são 2 células aqui no caso, cada uma delas carrega aqui, no caso, 2 núcleos.
um maior que nós chamamos de macronúcleo e um outro núcleo menor que nós chamamos de micronúcleo. Ok? Vamos falar também sobre o envelope nuclear ou carioteca. O núcleo ele é delimitado, né, por essa estrutura chamada de carioteca ou envelope nuclear, que por sua vez é constituída de duas membranas lipoproteicas. Lembrem bem, lipídio, proteica, proteína. Então, lipídios associados a proteínas. Então, são duas membranas formando esse envelope, né? Essa entre aspas, essa capa chamada de envelope nuclear ou carioteca, né? E esse envelope nuclear, ele, por sua vez, ele não é algo fechado, né? Ele é cheio de poros, como vocês podem observar aqui na imagem, tá? Então ele é cheio de poros, de forma que esses poros vão comunicar o interior do núcleo com o citoplasma, tá? Observando mais atentamente aqui a imagem, nós podemos visualizar com detalhe cada um desses poros aqui, como é que eles funcionam, né? Então vocês podem observar aqui que esses poros, eles são formados de um conjunto de proteínas, que nós chamamos de complexo do poro, e essas proteínas vão funcionar como uma válvula, que vai se abrir para dar passagem a alguns materiais e depois se fechar. Ou seja, de forma que esse complexo do poro ele vai permitir uma entrada e saída de substâncias contínua do núcleo para o citoplasma ou vice-versa. Vamos falar também a respeito do conteúdo desse núcleo, de alguns termos, que é a cromatina e o nucleolo. A cromatina é um termo usado desde quando os primeiros citologistas descobriram que o núcleo ele tinha a capacidade de ganhar cor, né? Se corar intensamente. E aí, como esse material do núcleo tinha essa capacidade de ganhar cor, ele chamou todo esse material nuclear de cromatina. Dentro do núcleo também há geralmente uma ou mais estruturas globulares densas que nós chamamos de nucleolo. Nada mais é do que uma aglomeração de muitos ribossomos que estão em processo de formação. Então isso nós chamamos de nucleolo, esses aglomerados. E entendendo que todo esse material ele está mergulhado em uma solução aquosa. Essa solução aquosa, né, líquida, nós chamamos de nucleoplasma. Então são esses os conceitos desse conteúdo nuclear. Vamos falar também das características gerais dos cromossomos. Para entender melhor as características gerais dos cromossomos, vamos primeiro partir da ideia do que seja um cromossomo, tá? Então quando se fala em material genético, geralmente surgem três conceitos ou ideias, né? O DNA, o que é gene, o que é cromossomo. Então, como vocês podem observar aqui nessa imagem detalhada desse material genético que está lá dentro do núcleo, né? Nós podemos observar o seguinte: o DNA
são essas fitas ou filamentos aqui que carregam essa informação, né? Informação genética. Essa informação, por sua vez, vai estar aqui em trechos ou pedaços do DNA, tá? Como ele é constituído de filamentos longos, cada pedaço desse filamento aqui, que contém uma informação, nós chamamos de gene. E o DNA, como ele é um filamento longo, logicamente, para questão de acomodação, ele vai ficar enrolado de forma que ele vai ficar assumir um tipo de forma que nós vamos chamar de cromossomo, ok? Então, analogicamente, nós poderíamos comparar a uma linha, que seria o nosso DNA, com seus trechos dessa linha comprida, né? Que seria os genes. E essa linha, para a questão da acomodação, ela ficaria enrolada em forma de novelo, que seria o nosso cromossomo, né? Então, pessoal, nós temos dentro da nossa célula, da célula humana, nós temos 46 novelinhos, tá? Entre aspas, cromossomos desses aqui. Lógico que esse número de cromossomos ele varia de uma espécie para outra, né? Se eu fosse, por exemplo, analisar uma célula de um chimpanzé, já tem 48, tá? No caso, as ovelhas tem mais ou menos 54. Então, isso varia de espécie para espécie, tá? Mas o importante é nós entendermos aqui essas ideias do que seja DNA, do que seja gene, do que seja cromossomo. Vamos falar também da arquitetura do cromossomo. Então, eu acabei de falar para vocês que o cromossomo é quando o DNA está enrolado, né? Como se fosse um novelo. Mas esses filamentos do DNA, eles não vão se enrolar em si mesmo, mas sim eles vão se enrolar numa estrutura, que no caso aqui são proteínas, tá? Essas bolinhas aqui do grupo das histonas, que aí sim vai formar o novelo, né? Que é o que nós chamamos de cromossomo. Então ele é arquitetado dessa forma, né? Então ele nada mais é do que DNA enrolado em proteínas globulares aqui, como nós estamos observando, formando esses novelos, nós chamamos de cromossomo. Vamos falar também de algumas estruturas desse cromossomo. Vamos falar de cromátides irmãs e centrômero. Mas aqui eu preciso explicar a vocês o seguinte: o cromossomo ele se modifica dependendo de como a célula esteja. Como assim? Então a célula ela pode apresentar duas situações. Isso se repete durante toda a vida dela, tá? Ou ela está em divisão celular, ou ela não está em divisão celular. Então, se ela estiver em divisão celular, o cromossomo, ou os cromossomos, eles vão assumir uma forma. Se ela não estiver em divisão celular, o cromossomo vai assumir uma outra forma, tá? Então nós podemos dizer que o cromossomo ele pode assumir a forma simples, que é quando a célula não está em divisão celular, ou após uma divisão celular, ele vai ter só um filamentozinho. Mas o cromossomo ele pode assumir uma forma duplicada, tá? Ele pode ser um cromossomo duplicado, como nessa outra imagem aqui. Por quê? Isso acontece antes da divisão celular. Pessoal, a divisão celular ela acontece para formar novas células. Então a célula se divide em duas.
Mas como é que eu vou dividir uma célula em duas, sabendo que eu tenho que dividir todo o material dela, inclusive os cromossomos? Pois bem, lembre que nós falamos que cada célula tem 46 cromossomos. Se eu dividir 46 por 2, vai dar 23 cromossomos para cada célula. Mas nós sabemos que a nossa célula precisa ter 46, né? As nossas células precisam de 46 cromossomos, então não vai fechar essa conta. Então o que é feito para compensar essa diferença? Sempre antes de uma célula sofrer divisão, os cromossomos eles são duplicados. Então eles assumem esse formato de X aqui. Então eu duplico o material genético, eu passo de 46 para 92. E aí quando sofrer a divisão celular, cada uma volta a ter 46 novamente. Então só para vocês entenderem que as células elas mudam, né? E os cromossomos também vão mudar o seu aspecto, tá? Dependendo se a célula está em divisão ou não. Então vamos analisar aqui esse cromossomo duplicado, está em formato de X, que é o que vocês mais encontram aí. Vamos agora para as estruturas, tá? Quando ele está duplicado, significa que ele vai ter os dois bracinhos aqui, tá? Então esse bracinho é cópia desse. Cada bracinho aqui nós vamos chamar de cromátide, tá? Então são duas cromátides. Como essas cromátides, uma é cópia da outra, vamos chamar elas de cromátides irmãs. E elas vão se conectar uma na outra através dessa estrutura que fica no centro, que nós vamos chamar de centrômero. Ok? Então aqui nós entendemos o que é cromátide irmã, ou seja, um bracinho, cópia do outro bracinho, e entendemos que elas estão conectadas por uma outra estrutura chamada de centrômero. Ok? Pessoal, os pesquisadores eles costumam classificar os cromossomos pela posição do centrômero. Então, de acordo com a posição do centrômero, nós podemos ter uma classificação em que nós vamos classificar esses cromossomos em 4 tipos. Ele pode ser do tipo metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico ou telocêntrico. Então vamos analisar aqui por essas imagens. O cromossomo do tipo metacêntrico é aquele em que o centrômero vai ficar exatamente aqui no meio, tá? Vamos olhar aqui para cima e para baixo. O centrômero vai ficar aqui no meio, tá? Como se os dois bracinhos de cima e os de baixo, vão ter exatamente, tá? Ou o mesmo tamanho, aproximadamente o mesmo tamanho. Agora, observe a segunda imagem aqui. O centrômero que estava mais ou menos aqui foi deslocado um pouquinho do centro. Os bracinhos de cima e de baixo já não têm o mesmo tamanho, são tamanhos desiguais. Então o deslocamento foi um pouco do centro. Então nós chamamos isso de submetacêntrico. Agora, pode acontecer do deslocamento do centrômero já ser bem deslocado para a extremidade, já está quase na extremidade, nas pontas. Então nesse caso aqui nós chamamos esse tipo de cromossomo de acrocêntrico. Agora, se o centrômero estiver totalmente deslocado aqui para a ponta, para a extremidade, vamos classificar esse tipo de cromossomo como telocêntrico, certo? Então essa é a classificação de acordo com a posição do centrômero. E ainda eu poderia conceituar mais um tipo de ideia aqui, que é a extremidade aqui dos cromossomos, tá? Como é que ela se chama? Tem um nome específico? Tem. Essas extremidades, essas pontas aqui dos cromossomos, elas são chamadas de telômeros.
elas têm uma organização peculiar, tá? E por isso são bem características, bem parecidas, e são chamadas telômeros. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado e até a próxima aula.